Capítulo 8. Eu vou estar lendo a partir do versículo 34 e a igreja vai acompanhar. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 8, a partir do versículo 34. Eu vou ler e a igreja vai acompanhar. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 8, a partir do versículo 34. Eu vou ler e a igreja vai acompanhar. A Sagrada Escritura nos diz assim: Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. A igreja repita o versículo 34, por favor. Versículo 36. Fecha sua Bíblia, coloque no banco, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós entramos na Tua presença através da oração. Meu Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, por mais uma vez estar na Tua casa. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor está falando conosco desde o início desse culto. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor, que enviou Jesus, o Teu Filho, para morrer em nosso lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário, sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, os corações, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra essa noite. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha, Deus, ungir a minha mente, os meus lábios. Que eu venha ser instrumento do Senhor aqui essa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha curar, o Senhor venha operar milagre, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz. Meu Deus, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abre olhos espirituais e entendimento espiritual, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, deu a linda salva de palmas em nome de Jesus. Não, sexta-feira eu trago os jovens para ensaiar. Normalmente eu vou lá para o gabinete preparar a mensagem. E assim eu fiz. Fiquei no gabinete tentando preparar a mensagem. Cheguei à conclusão e disse, chego. Vou lá para fora, vou ver os jovens ensaiar. E depois eu preparo a mensagem. Ontem o dia muito corrido. Hoje eu acordei pela manhã. E orei umas 4 horas. Depois eu almocei, fui descansar um pouco. Falei, levantei 3 horas, 3:30. Dormi um pouco e falei, levantei 3:30 e falei, agora eu acho que a mensagem sai, porque não tem mais tempo. Busquei o Senhor e o Senhor me levou até esse texto.
E nesse texto o Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: há condições para se unir a Jesus. Há condições para se unir a Jesus. Se nós voltarmos alguns versículos aqui, nós vamos ver que Jesus ele estava falando para os seus discípulos a respeito daquilo que ele iria passar, do sofrimento, da dor, da rejeição, que ele iria ser maltratado, abandonado, desprezado, e que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro se levanta e diz que o Senhor não poderia passar por isso. O Senhor então repreende e depois diz: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, somente as da terra. Então Jesus agora, após falar isso, entra no versículo que nós lemos. Ele disse: então Jesus chama a si a multidão e seus discípulos. E Jesus disse para eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, esse a salvará. Que proveito o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O que podemos, igreja, perceber aqui que Jesus ele chama para si a multidão e os seus discípulos. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que onde Jesus estava havia uma multidão. Por onde Jesus passava, estava ali uma multidão acompanhando. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus entrado em Jericó, e grande multidão o seguia. E havia ali um certo homem, de baixa estatura, chamado Zaqueu. E ele queria ver Jesus, e por causa da multidão, ele não conseguia ver. Então ele subiu num sicômoro, ou numa figueira brava. E Jesus passando com a multidão, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia nos diz que Zaqueu ele desce, ele recebe Jesus com grande alegria. E Jesus ali ele começa a conversar com Zaqueu. E houve um período daquela conversa que Zaqueu ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. E dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse: esse também é filho de Abraão. E hoje houve salvação nessa casa. A multidão estava ao redor de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus e não conseguia. O que me chama a atenção nesse versículo é que Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. Ele queria se aproximar de Jesus, ele queria ir até Jesus, mas ele não conseguia. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele olha para Zaqueu, Zaqueu não chama, ele diz: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na sua casa. Embora havia ali uma multidão acompanhando Jesus, Jesus entendeu que Zaqueu estava acompanhando ele de forma diferente. Zaqueu não conseguia vê-lo, mas Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. Sempre uma multidão acompanhando Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Havia uma multidão acompanhando Jesus. E houve um momento que Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, temos que alimentar essa multidão. E um deles diz: Senhor, nem com 200 denários conseguimos comprar alimento para toda essa multidão. Outro diz: olha, tem um menino ali, um rapaz. Ele tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos.
Jesus, então, ele pega aqueles pães, pega aqueles 2 peixinhos, ele apresenta e ora para o Senhor, e alimenta aquela multidão. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Nós vamos aqui observando que logo à frente, nesse mesmo capítulo, Jesus ele atravessa para o outro lado, e ali chega uma multidão. E essa multidão, no barco, vê que Jesus foi para o outro lado, eles vão também. E é quando aquela multidão chega, Jesus disse para eles: vocês não estão me seguindo pelos sinais miraculosos, mas pelo pão que comeste. O primeiro encontro de Jesus com a multidão, Jesus fala para eles: vocês estão me seguindo por causa dos sinais miraculosos e por causa das curas. A segunda vez, Jesus diz para eles: vocês não estão me seguindo por causa dos sinais miraculosos, mas por causa dos pães, porque eu vos alimentei. Toda vez que a multidão seguia Jesus, era por interesse, era por desejo próprio. Muitos seguem Jesus, muitos vão aonde veio falar de sinais. Tem aqui, vai lá, tem sinal lá, vai lá, tem outro lugar, vai lá. Fica correndo atrás de sinais, fica correndo atrás de milagres, fica correndo atrás de alimento. Mas o que Jesus aqui, ele se dirige para essa multidão na qual nós lemos os versículos. Ele chama a multidão para si. Ele chama o discípulo e diz: se alguém quiser. Se alguém, condição. Como foi falado pelo pastor Mário aqui, nós temos livre-arbítrio de querer ou não querer, de aceitar ou não aceitar. Se alguém quiser vir após mim, opção. Podemos querer ou não, mas há condições. Não tem como ir após Jesus de qualquer maneira. O que é ir após Jesus? Ir após Jesus é se unir a Ele. Ir após Jesus é estar com Ele. Ir após Jesus é estar ligado nele. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser estar ligado comigo, se alguém quiser estar comigo, aí vem a condição: negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo inclui renúncia. Negar a si mesmo inclui abandonar. Negar a si mesmo é deixar de fazer as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo é dizer não à nossa natureza humana. Negar-se a si mesmo é dizer não para a nossa carne. Todos nós nascemos com uma tendência para o pecado. Esse pecado a Bíblia chama de desejo da carne. Depois que Adão e Eva cometeram pecado, esse pecado passou a nós. E a partir de então, todos nós temos tendência ao pecado, na qual a Bíblia diz que é o desejo da carne. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma batalha dentro de nós. Se você observar o Espírito, no livro de Gálatas está com letra maiúscula.
se referindo ao Espírito Santo e não ao nosso espírito. E aqui é bem claro em dizer que, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, e um se opõe ao outro. Há uma batalha dentro de nós. E essa batalha, ela é travada todos os dias. Essa batalha é entre o Espírito Santo e a nossa carne. Porque o Espírito Santo, ele quer que eu e você venhamos a obedecer a palavra. O Espírito Santo, ele quer que eu e você venhamos a andar de acordo com a Bíblia diz que nós temos que andar. Em contrapartida, a nossa carne, ela quer que nós venhamos a desobedecer a palavra de Deus. Ela quer que nós venhamos a andar ao contrário de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que negar. Negar-se a si mesmo é submeter a palavra de Deus. É abrir mão daquilo que eu acho certo para fazer aquilo que a Bíblia diz que é certo. Negar-se a si mesmo é eu deixar de fazer as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu te faço uma pergunta essa noite. Você tem negado a si mesmo? Qual o desejo que tem prevalecido sobre a sua vida? O desejo da carne? Ou o desejo do Espírito? Pastor, o desejo da carne tem sido mais forte. É porque você tem buscado mais as coisas da carne. É aquele que eu e você alimentamos mais, que é o que vai ser mais forte. Aquele que eu e você buscamos mais, é o que vai prevalecer. Aqueles que eu e você dedicamos mais, que é o que vai prevalecer. Qual que eu estou dedicando mais? Qual que eu estou buscando mais? Qual que você está dedicando mais? Qual que você está buscando mais? Tome a sua cruz. Após negar-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Jesus, ele quer que eu e você venhamos a ser participante daquilo que ele viveu. Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi odiado por causa do Evangelho. Jesus, ele sofreu perseguição por causa do Evangelho. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz também significa morte. Tome a sua cruz. Jesus, ele quer que nós venhamos a morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu e você precisamos entender, igreja, que servir a Cristo tem bênção, traz vitórias, traz cura, traz milagre, traz transformação, mas também traz lutas, traz dificuldades, porque nós temos que tomar a cruz, nós temos que estar disposto a enfrentar tudo e todos por Cristo. Nós não podemos abandonar a nossa cruz. É nesse momento que muitos abandonam a cruz, não querem lutar, não estão dispostos a enfrentar tudo e todos por causa de Cristo. Nós temos que tomar a nossa cruz.
Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, do meu evangelho, esse a salvará. O que me chama a atenção aqui é que no reino de Deus, ganhar e perder é diferente de ganhar e perder para o mundo. Para o mundo só se ganha quem realmente ganha. E perdedor é aquele que perde. Mas para Cristo, para ganhar primeiro é necessário perder. Nós temos que, para ganhar a nossa vida eterna, nós temos que perder. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do evangelho, e por causa de Jesus, esse a salvará. Entenda, igreja. Para as pessoas do mundo, salvar a vida é curtir tudo que o mundo oferece. Para o mundo, isso sim que é viver uma vida perfeita. Desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece. De todos os prazeres do mundo. Para muitas pessoas lá de fora, quando nós nos convertemos, nós perdemos a nossa vida. Deixamos de viver. Porque eu, antes de me converter, eu pensava que crente só orava e lia a Bíblia, orava e lia a Bíblia, orava e lia a Bíblia. E não podia isso, não podia aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Só isso que eu entendi. Eu olhava e pensava, como pode uma pessoa deixar de viver o que o mundo oferece? Deixar de se divertir, deixar de estar curtindo todos os prazeres que o mundo oferece para estar enfiado dentro de uma igreja. Na qual o pastor faz uma lavagem cerebral e essa pessoa fica fazendo tudo o que o pastor quer. Esse era o meu pensamento de igreja evangélica. Até que um dia Jesus, pela sua misericórdia, me chamou. E eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu comecei a entender que aquilo que eu achava que era aproveitar a vida, aquilo que eu achava que era curtir a vida, na verdade, estava acabando com a minha vida. Aquilo para mim que era viver a vida, na verdade, eu estava perdendo a minha vida. E eu pude entender que, quando Jesus fala, aquele que perder a sua vida, por quê, irmãos? Porque o mundo nos oferece aquilo que é bom, mas o mundo também nos oferece aquilo que é pecado. O mundo, ele nos oferece aquilo que é contrário à palavra de Deus. E pelo menos eu, quando não era cristão, eu não tinha esse entendimento. E quando eu me converti, eu pude diferenciar entre aquilo que é aproveitar a vida e entre aquilo que é perder a vida. Eu pude entender que eu podia aproveitar a vida sim, curtir a vida sim, sem desobedecer a palavra de Deus. Sem estar agindo em pecado. E eu pude, através disso, aproveitar muito mais a minha vida. Curtir muito mais a minha vida. Eu pude entender que pastor, ele não faz lavagem cerebral em ninguém. Mas de acordo que nós vamos abrindo o nosso coração, o Espírito Santo vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai transformando.
É o Espírito Santo que vai mudando. É o Espírito Santo que vai abrindo o nosso entendimento espiritual, nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Isso é muito sério. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Eu já vi muitas pessoas dizerem que temos que aproveitar a vida, porque a vida é curta. A vida ela é curta nessa terra. Uns vivem 10 anos, outros vivem 20, outros vivem 80, outros vivem 90, outros vivem 120, outros vivem poucos meses. A vida nessa terra, realmente ela é curta. Mas após a vida nessa terra, existe outra vida. E essa vida ela é eterna. Só que ela pode ser eternamente perto de Deus ou eternamente longe de Deus. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta eu e você ganharmos o mundo todo, aproveitar tudo aquilo que o mundo nos oferece, como diz por aí, curtir a vida, sem pensar nas consequências. Curtir aí 30, 40, 50, 60 anos, 100 anos. Mas e quando esse corpo cair no chão? Porque após a morte desse corpo, a nossa alma ela vai para o céu, ou para o paraíso, aliás, ou ela vai para o inferno. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas não acreditam no inferno. Muitas pessoas vivem como se o inferno não existisse. Mas eu quero dizer para você que ele é real. Jesus ele fala mais do inferno do que do céu. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Todos nós estávamos condenados ao inferno. E Jesus ele veio para salvar o mundo. Como eu e você estamos vivendo? Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo? Você pode ter todas as riquezas do mundo, fazer tudo aquilo que o mundo te oferece. Você pode viajar para os melhores lugares. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que você vai aproveitar depois? Se você perder a sua alma. Ou que daria o homem pela sua alma? Ou em troca da sua alma? Entenda. Eu e você, nós não podemos dar nada em troca da condenação da nossa alma. A única coisa que eu e você podemos fazer para a salvação da nossa alma é nós irmos após Jesus, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz.
quem quiser vir após mim, quem quiser se unir comigo, quem quiser estar junto comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Há condições. Eu e você precisamos entender, igreja, que a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui. E talvez você está pensando assim: amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu me batizo. Amanhã eu largo isso, amanhã eu largo aquilo. Cuidado, que pode não haver tempo. A Bíblia nos fala, igreja, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 16. Jesus, ele conta uma parábola de um homem que havia produzido com abundância. E esse homem, ele olha para os seus celeiros e diz assim: eu vou desmanchar esses celeiros e vou construir outros celeiros maiores ainda. E assim ele faz, ele destrói aquele celeiro, constrói outros maiores ainda. E ele olha para si e diz assim: agora sim, descansa minha alma e folga, porque eu tenho bens para muito tempo. E Deus aparece a ele aquela noite e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens? Esse homem que Jesus conta a parábola só pensava nas coisas da terra, só pensava em juntar tesouros na terra. E a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Esse homem, em momento algum, ele pensou que iria morrer. Ele disse: olha, eu juntei muito, agora eu tenho para muito tempo. Ele achou que ia demorar muito para ele morrer. Ele diz: folga, descansa minha alma. E Deus, naquela noite, aparece ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens? Se Deus pedir a minha alma hoje, se Deus pedir a sua alma hoje, o que tens? Será que nós podemos dizer que estamos junto com Jesus? Anexado? Unido a Ele? Será que nós estamos negando a nós mesmos, aos nossos desejos? Aqueles desejos que são contrários à palavra de Deus? Será que nós tomamos a cruz e estamos seguindo? Ou será que nós já abandonamos a cruz? Entenda, igreja. O evangelho, ele é pregado. Deus, ele deixou a palavra para nós. Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, antes de ser crucificado, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador para que esteja conosco. Esse Consolador é o Espírito Santo. Deus moveu e está movendo tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos a receber a salvação da nossa alma. Mas existe a nossa parte, que nós que temos que fazer. Nós temos que estar unidos a Jesus. Nós temos que ir após Ele. Nós temos que estar ligados a Ele. Mas para isso, Ele estabeleceu condições. Se eu e você não seguirmos essas condições,
Por mais que pelos nossos lábios nós falamos que estamos ligados a Ele, nós não vamos estar ligados. Ninguém vai estar ligado a Cristo fazendo o que quer, agindo do jeito que quer, desobedecendo a palavra de Deus. Para estar ligado a Cristo, para estar unido a Ele, é necessário estar obedecendo a palavra dEle. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu vou até encerrar. A Santa Ceia nós vamos estar relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é momento de nós estarmos relembrando tudo aquilo que Jesus passou por mim e por você. Toda humilhação, todo sofrimento, até chegar à cruz, a ser morto na cruz. Ali Ele derramou o seu sangue. Sangue que nos purifica de todo o pecado. Ali foi aplacado a ira de Deus contra a humanidade. Mas essa ira de Deus, ela não vem sobre aqueles que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus, Ele quer que todos se salvem. Esse é o desejo dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, condição agora, para todo aquele que nele crê. Oh, aleluia. Aleluia. Mas o que é crer? É acreditar que Jesus existe? Então os demônios também têm salvação. Satanás também vai ter salvação. Porque a Bíblia nos diz que eles creem e estremecem. Crer em Jesus aqui não é acreditar que Ele existe, não. Crer em Jesus aqui é acreditar na palavra. É viver a palavra. É obedecer a palavra. Se alguém quiser vir após mim, condição, aliás, se alguém quiser vir, convite, se não é obrigado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, condição. Agora entenda, esse corpo, um dia, vai ser colocado lá debaixo da terra, lá no cemitério. Agora, a minha alma, ela é eterna. A sua alma é eterna. Eu vejo muitas pessoas terem medo da morte desse corpo. Fica doente, corre, toma remédio, vai no médico, faz isso, faz aquilo, gasta dinheiro, faz exame. Está certo? Não está errado. Mas agora, enquanto a nossa alma, o que nós estamos fazendo? Porque entenda, por mais que nós tenhamos dinheiro, tratamos, gastamos dinheiro com médico, pode ser os melhores médicos, o melhor hospital, um dia esse corpo vai morrer. Mas a alma é eterna. Nós temos que preocupar sim com esse corpo, exercitar, alimentar bem, dormir bem, ir ao médico, fazer tudo o que precisa. Mas não podemos esquecer da nossa alma. Porque por mais que nós tratamos desse corpo, um dia ele vai voltar ao pó. E a alma, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Se Deus me chamasse hoje, para onde iria minha alma? Se Deus te chamasse hoje, para onde iria a sua alma?
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou te dar uns minutinhos aí para você estar orando, eu também vou orar, seja sentado, de joelho, como você quiser. Nós vamos estar também apresentando os elementos da ceia ao Senhor.